Quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Você vai ouvir agora na Rádio Web EO, programa Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Muito bom dia, EO, boa tarde. Começando mais um programa Ubuntu aqui na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil, no oferecimento de Ivupens, artigos hidráulicos e Motel Mumbai. Bom, hoje com convidados muito especiais. Como sempre, né, já meio de clichê, mas a gente estava comentando aqui antes de começar o programa que como é bom poder estar à frente dessa bancada aqui e receber toda semana pessoas com histórias de vida tão lindas, né, de superação e de um olhar humano com o próximo. Antes de começar o programa, eu queria falar um pouquinho sobre ontem, né, a nossa ida lá até a aldeia Imbiá Guarani, na Ponta do Arado. Né, para quem acompanha o nosso programa sabe que na semana retrasada nós fizemos o festival Toca Aldeia lá no Gravador Pub, do nosso querido Gabriel Salomão, parceiro, né, daqui do programa Na Lata. E, enfim, foi uma parceria do Cozinheiros do Bem, Food Fighters, com o Gravador Pub, com a Rádio Web EO e, né, os apresentadores do programa Na Lata, meus queridos colegas Duda Calvin, King Jean e Gabriel Salomão. Bom, ontem nós fomos até a Ponta do Arado entregar as doações dos alimentos arrecadados no festival, da grana que nós arrecadamos com as tatuagens, o Flecha Day e a portaria, né, que a gente tinha dividido. Na semana passada nós fomos até a aldeia Guarani Aracuã, lá no Cantagalo, e ontem nós fomos até a Imbiá Guarani para encerrar, né, fazer a primeira entrega dessa primeira situação que nós tivemos, que foi fantástico, gente. A gente pegou um barco, o nome do barco se chamava Ou Vai ou Racha.
E o barco literalmente rachou. Quebrou a hélice do barco na ida. Gente, na volta a gente voltou com água nos pés. Tinha 2 coletes no barco. Mas a gente foi lá, nós fomos, atravessamos, fomos até lá a Embiá, né? E foi lindo demais. O cacique Timóteo nos recebeu lá. São 28 pessoas que moram lá. Maioria mulheres e crianças. Tem um acampamento do lado, né, do Exército e da Brigada Militar que, cara, assim, infelizmente a gente sabe que aquelas pessoas lá que estão lá, os policiais, muitas vezes não concordam em estar lá, sabe? Então, tem uma placa bem grande lá que diz que é proibido ajudar os invasores. Os invasores são os donos da terra, né? Os verdadeiros donos da terra, o povo indígena. Que, cara, e a gente conseguiu lá levar para eles um pouco de grana, carinho, comida, né, brinquedos, roupas, e agora a gente vai voltar lá na semana que vem para levar cobertores, porque a gente sabe que está esfriando, são 28 pessoas sem cobertores que estão lá, né? Quem quiser doar cobertor pode trazer aqui na rádio, ou levar no gravador, ou levar nos pontos das ações dos cozinheiros do bem, mas enfim, eu só estou dando um retorno aqui para vocês e dizer que a gente ficou muito feliz, que foi uma tarde linda, tem lá, está compartilhado na página do Na Lata, do programa Na Lata, e na página do Cozinheiros do Bem, nas minhas redes sociais ali, tem tudo falando sobre como foi essa ação de ontem, que foi linda, e fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que colaboraram com isso. Mas bora lá falar do que realmente também interessa, que hoje eu estou recebendo aqui o Wilson Fortes, que é atleta paralímpico, né? A Bruna Rocha, que é da AME Publicitária, mas que hoje em dia tem uma função muito especial na AME e na CDD. A Cláudia Guimarães, que é cuidadora, motorista, mas que também tem um trabalho lindo que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E o Adilson Corlassoli, italiani, professor e presidente da União de Cegos do Estado. É isso? Bem-vindos, meus queridos. Bom, o programa Ubuntu não tem roteiro. O grande barato disso aqui é unir pessoas com histórias diferentes, mas com um bem comum maior, que é espalhar o amor, né? Ubuntu, da origem da palavra, significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma consciência de espírito coletivo e é o que a gente vai fazer nessa mesa hoje aqui. A gente vai falar sobre cada um, sobre o seu trabalho, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um, sobre o trabalho do outro, ok? Eu vou começar aqui com a Cláudia Guimarães. Te apresenta, Cláudia, pode pegar o microfone, te apresenta, fala quem tu é, o que tu faz e o porquê tu faz. Primeiramente, boa tarde, ou bom dia, para quem não fala pertinho do microfone. Meu nome é Cláudia Guimarães, tenho 48 anos, tá? Trabalho como voluntário, como guia, né? E faço trabalho voluntário também para o Pedal da Inclusão, como pedaleira, né? Como guia correndo, né? Sou corredora e corro com uma cordinha guiando as pessoas deficientes visual. É esse o meu trabalho voluntário, que eu adoro muito, que o esporte me proporcionou, né? Conhecer essas pessoas maravilhosas, e que me dão muito, o retorno que eu tenho é muito. Na verdade, quem é ajudada sou eu, e não eles. Com certeza, sempre a gente que recebe mais, né? Já se tornou meio clichê ouvir isso, mas é fato. É verdade, é verdade. É verdade. Só um exemplo bem rapidinho. Eu estava numa corrida e eu queria ser classificada, e eu estava guiando, e essa pessoa pegou e disse assim, não, quem sabe tu vai sozinha, porque sozinha a gente tem mais velocidade, né, entre aspas, né? E aí eu tava assim, já no sufoco, e foi ela que me deu força, e eu consegui a minha classificação, porque eu fui ajudada por ela, e não eu ajudei ela, ela que me ajudou. Então, fica de novo, são eles que nos ajudam, e não nós. Fantástico. A Bruna Rocha, que é da AME, bom dia, Bruna, boa tarde, bom dia. Aqui bom dia, boa tarde. Ou, né? Ou, porque, né, que eu não almocei ainda, então para mim é bom dia. Acho que depois a gente sabe que todo mundo almoça e deseja boa tarde. Mas é isso, bom dia, seja bem-vindo. E eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, quem tu é e o que tu faz. Então, bom dia a todos que nos assistem, que estão nos ouvindo também. A gente
eu digo sempre, a gente é muitos, né? A gente não é só uma pessoa, mas eu acho que o que vale talvez dizer aqui é um pouco do meu trabalho na AME, na CDD. Hoje eu tenho 32 para 33 anos e com 14 anos eu tive o diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença progressiva e degenerativa, que é a esclerose múltipla. Na época foi bastante difícil, se conhecia muito pouco. O que eu achei na internet, na época, quase 20 anos atrás, é que eu ia morrer em 10 anos, e eu tinha 14 anos. Então, isso foi muito complicado, assim. E aí, quando eu já estava com 9 anos de diagnóstico, eu criei um blog, porque aí a internet já estava um pouco mais acessível, já estava mais fácil da gente mexer nessas coisas. Eu criei um blog, que é o Esclerose Múltipla e Eu, para tentar encontrar pessoas jovens como eu, querendo viver com esclerose múltipla. Eu já estava com 10 anos de diagnóstico, eu já estava passando da linha do que dizia na internet, né, que eu ia morrer, não ia mesmo, estava super bem. E comecei a contar um pouco da minha história na internet para ver o que eu encontrava. E foi muito rápido, assim, ter um retorno muito grande de pessoas buscando a mesma coisa, buscando acolhimento, buscando entendimento, buscando informação de qualidade, buscando política pública. Então, assim, e eu estava sozinha ali no blog, então era muito difícil de fazer tudo isso só com o blog. Nesse tempo, o blog me trouxe muitas amizades verdadeiras, muitas coisas bacanas, e me trouxe a AME, através do Gustavo, que é o fundador da AME, que ele também teve diagnóstico, também estava buscando ajudar as outras pessoas, porque a gente diz, a gente teve diagnóstico, mas é privilegiado, a gente tem casa, tem acesso a remédio, tem plano de saúde, tem família, claro. E quem não tem tudo isso, como é que faz? Então, a gente criou a AME hoje tem 6 anos, que é uma ONG de acolhimento e de informação de qualidade sobre esclerose múltipla, para que as pessoas entrem na internet e encontrem vida, qualidade de vida, coisas bacanas, e não que vão morrer em 10 anos, que é uma mentira. Então, a gente criou a AME hoje é a maior associação de esclerose múltipla da América Latina, a gente acolhe muitas pessoas diariamente, a gente tem grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, enfim. E nesse caminho, a gente viu que não dava para ajudar só a esclerose múltipla, que a gente tinha um grande potencial para ajudar as pessoas e não precisava ser só esclerose múltipla. Então, a gente criou a Crônicos do Dia a Dia. A Crônicos do Dia a Dia é nosso bebê, tem meses de vida, e apoia, então, e acolhe pessoas de todas as doenças crônicas, porque a gente sabe que receber um diagnóstico de uma doença incurável que vai te acompanhar a vida inteira é muito complicado. Sim. Muitas vezes essas doenças trazem outros acometimentos, trazem deficiências que a pessoa vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar a sua casa, a sua vida, a sua família, vai ter que buscar um cuidador, vai ter que... E como é que ela faz tudo isso? Então, a gente tem a CDD para apoiar nesse sentido, então a gente trabalha com todas as doenças crônicas, todas as patologias crônicas. E outra coisa que o blog me trouxe, que foi muito importante também na minha vida, não posso deixar de falar, foi o meu marido, que ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla lá em São Paulo, achou o blog, porque né, o Dr. Google funciona, Sim. né? A gente começou a conversar, enfim, namorou, e hoje nós temos um menino de 2 anos. A história de vocês é muito linda, né? É mesmo. É linda. Vou ter que confessar, é muito... Conta pra gente, então, pra quem está nos assistindo. A gente se conheceu justamente, ele foi... eu na época, eu estava fazendo meu doutorado, e ele tinha entrado no mestrado. E aí ele procurou, porque aí ele viu que, nossa... Tu tem esclerose múltipla, tá fazendo doutorado, tu viaja, tu faz, acontece, e aí pode, não pode? Eu digo, não, pode. E aí a gente acabou conversando sobre outras coisas. Aí, como a gente estava na mesma área de estudo, a gente ficou conversando sobre isso. Um certo dia eu fui para São Paulo para um evento, que até era um evento de estudos de deficiência, que é a minha área de estudo no doutorado. E aí eu fiquei na casa dele, e, enfim, a gente começou a namorar. Aí aconteceu que ele teve uma piora, ele tem um tipo de esclerose múltipla que é bem complicada, é um tipo que não tem medicamento, o meu tipo tem medicação, o dele ainda não. Então ele foi piorando o movimento, foi perdendo bastante movimento e chegou a um ponto que a gente não conseguia mais fazer as viagens e não tinha mais nem como pagar as viagens Sim. também, né? Então ele veio para Porto Alegre, porque Porto Alegre, apesar de tudo, é uma cidade um pouco mais acessível do que morar em São Paulo, que tudo é longe, tudo é complicado, sim, né? Sim. E aí a gente... comprou nossa casa, enfim, e resolvemos, logo depois, quando ele já estava na cadeira de rodas, que a gente queria ter um filho. E a gente foi tratado como doido, né? Tipo, como é que vocês vão ter... Vocês dois, doentes, né? Vão ter um filho, como é que vocês vão cuidar? Você falou antes, não dá para deixar aqui, né? Não dá. O diagnóstico diga o que a gente vai ser pro resto da vida. E é bem isso. Então, a gente sempre tem na AME... genético. Na AME e na CDD, a gente tem os nossos 2 lemas, é que a informação é o melhor remédio, claro. Porque quando tu te informa, tu sabe que tu tá passando, é mais fácil de tu buscar alternativas.
e que tu é muito mais do que teu diagnóstico. Exato. Então, assim, a gente tem isso no nosso dia a dia. Hoje o Jota usa a cadeira motorizada, ele perdeu já movimento de braço, de perna, enfim, e as pessoas perguntam assim, mas como é que ele vai ser pai? Assim, eu digo, bom, vocês nunca viram ele na rua passeando com o Francisco no pé dele, na cadeira. Brincando, sabe? Fantástico. Então, assim, que também as pessoas têm muito uma ideia de, tipo, ser mulher é isso, ser homem é isso, ser pai é isso, ser pai é aquilo, e, enfim, a gente pode ser pai de várias formas, claro. Mãe de várias formas, exato. Profissionais de várias formas, então é isso que a gente trabalha bastante na AME, na CDD, e a gente tem muito esse exemplo, a gente consegue falar para as pessoas porque a gente tem esse exemplo em casa, né? A gente pode dizer, chegar e dizer assim, não, ó, eu tô te falando porque eu passo por isso, eu não tô falando porque eu acho que é assim, eu tô falando porque realmente eu sei o que tu tá passando, eu sei o que tu tá sentindo. E a gente sabe que é diferente uma pessoa que já sentiu de uma pessoa que só imagina. Só imagina, né? Claro. Não, se colocar num lugar do outro e com clareza é mais fácil, né? Fantástico, cara. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tua história, mas esse programa é bucha, porque olha, eu vou dizer, dá vontade, cara, sai daqui todos os dias, assim, ó, com aquela coceirinha no olho, aquela vontade de chorar, de alegria. Caiu um cisco, assim, caiu, entrou uma poeirinha aqui, né? Mas fantástico. Seguindo a ordem aqui, o Adilson Corlassoli, seja bem-vindo, meu querido. Vou botar o microfone aqui para ti e vou te pedir para falar mais próximo do microfone. Mas tu tem a voz alta, né? Tipo a minha fala e é marcante. Seja bem-vindo, meu querido. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Muito obrigado, Júlio, e o pessoal aqui dividindo a mesa, né? Boa tarde aí já a todos, todas. Na verdade, minha história é meio complicada de falar em pouco tempo assim, mas eu vou tentar falar um pouco. Eu sou cego, né, desde os 14 anos de idade, sou do interior do estado, né, faz 30 anos que eu moro em Porto Alegre. No momento que eu perdi a visão, eu vim para Porto Alegre para poder estudar, seguir e tal. De onde sou de Esmeralda, os campos de cima da serra, lá perto de Vacaria, Lagoa Vermelha, Terra do Frio. E aí segui os meus estudos e me licenciei em matemática pela URGS, fiz especialização e sou servidor público estadual há 26 anos e professor municipal há 20. Eu estava recentemente, até ontem, casualmente, quando aceitei o convite, ainda era o coordenador estadual de políticas para pessoas com deficiência, mas em função dessas mudanças, né, que acontecem em cada governo, então estou retornando para a rede municipal, depois de 6 anos cedido para o Estado, onde lá a gente estava trabalhando com, inclusive tem um projeto de lei aí que está indo para a Assembleia, que eu tive a oportunidade de coordenar, né, que vai mudar toda a realidade das pessoas com deficiência no Estado do Rio Grande do Sul. Espero que seja aprovado aí um projeto de lei foi bastante discutido, né? Aí Esperamos que sim, né? Defensoria, Ministério Público e tudo mais, nas horas vagas, digamos assim, quando sobra, voluntariamente, eu estou presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul, entidade que eu participo desde 1989, ou seja, desde que eu cheguei em Porto Alegre, fui usuário dessa instituição, fui apoiado por ela, e hoje tenho a responsabilidade de presidir a entidade que fica no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Quem quiser procurar no Facebook lá, é UCERGS, União de Cegos do Rio Grande do Sul. Bacana. Lá a gente faz um trabalho todo de reabilitação para a pessoa que perde a visão, dependente da faixa etária, ou a pessoa que nasce, né, com a deficiência visual. E aí todo esse trabalho, né, de uso da bengala, informática, saber usar um celular com voz, toda a parte do atendimento psicológico para a pessoa e para a família, que é importante para uma pessoa que perde a visão, que adquire a deficiência ao longo da vida, né, já tem toda uma família estruturada, tem o seu trabalho, e de repente se vê sem enxergar, e aí não pode trabalhar mais aquilo que trabalhava, toda uma adaptação que né? tem que fazer. E a União de Cegos faz esse trabalho todo, gratuito, então a gente já teve informações aí, outras entrevistas em rádios, meio de comunicação, e as pessoas ficarem sabendo da nossa existência e nos procurarem. Então, se vocês que estão ouvindo ou nos assistindo conhecerem alguém que tem deficiência visual e que precisa de atendimento, é totalmente gratuito, então nos procurem pelo Facebook, ali peguem o nosso, né, lá no bairro Boa Vista, como eu falei, e lá a gente tem toda uma estrutura, tem serviço social, atendimento psicológico, não só para a pessoa, mas para a família, para que realmente a pessoa possa ser incluída na sociedade. Horário de atendimento lá?
nós atendemos sempre todas as tardes. Tem algumas manhãs, mas é sempre melhor à tarde, né? Todas as tardes. Sempre tem pessoal lá atendendo. A gente está melhorando a nossa estrutura física, estamos construindo um prédio lá e aumentando as nossas oficinas. A gente tem oficina de braille, oficina de violão, a orientação à mobilidade, como eu falei. Vamos começar em breve com atividades da vida diária, ou seja, a pessoa aprender a lavar, passar, cozinhar, arrumar uma casa sem enxergar, né? Ou com baixa visão, cego, ou aquela pessoa que tem um resíduo visual, né, que ela pode utilizar. Então, tudo isso é feito lá de forma gratuita, só nos procurar, né, que a gente faz todo esse atendimento. Que é importante, né, para a pessoa, tanto aquela que nasce com a deficiência, mas aquela que adquire, né, todo esse trabalho para ela e para a família. É fundamental. A gente tem hoje, como os exemplos que estão sendo dados aí, a gente também tem uma parceria com o Pedal da Inclusão, que a Cláudia falou, né, é importante. A gente tem uma campanha de tampinhas que a gente está arrecadando também para comprar mais bikes de 2 lugares, as bikes tandem, né, onde vai, né, o pedaleiro na frente pedalando e a pessoa com deficiência visual também no segundo banco pedalando ali e sentindo a emoção, né, a brisa, sentindo a emoção de estar pedalando junto com os demais. Isso tudo a gente desenvolve lá no sentido sempre buscando a inclusão, seja a pessoa se reabilitar para ir para o mercado de trabalho, sejam aqueles que estão aposentados e precisam, né, de diferentes atividades, sejam aqueles que estão em casa com processo, às vezes, de depressão. Muitos casos a gente tem lá de pessoas que estavam em depressão e, a partir do atendimento lá, puderam se inserir no esporte e mudar a sua vida, né? Direcionar, né, para algo mais de qualidade, né, ter uma vida realmente incluída na sociedade. Então é isso que a União de Cegos do Rio Grande do Sul busca, e quem não conhece, convido, né, para nos conhecer, para nos visitar lá e ver as atividades que são feitas, conversar com as pessoas lá para que a gente possa cada vez mais ampliar esse serviço, porque assim como eu um dia, né, fui apoiado, hoje estou incluído na sociedade, tenho as minhas atividades, né, enquanto profissional, também tem várias pessoas necessitando desse trabalho e muitas vezes por não saber ou achar que tem que pagar, né, não chega até nós. Então, nos ajudem a divulgar esse trabalho. Com certeza. E com certeza serão muito bem-vindos lá. Fantástico, cara. Baita história, Dilson. E legal, com 14 anos tu disse que perdi a visão. Que perdeu a Sim. visão. Fiquei 4 anos lá em Esmeralda ainda, sem saber, que nunca tinha ouvido falar em braille, não conhecia outras pessoas cegas, uma cidade pequena, de pouco mais de 3 mil habitantes. Aí quando completei 18 anos, meus pais descobriram aqui em Porto Alegre que tinha o Instituto Santa Luzia, vim para cá, estudei 1 ano lá, e aí depois segui minha vida, né? E aí fazendo faculdade, me capacitando e podendo me incluir na sociedade, e agora também tentando dar esse retorno, né, que eu tive, e agora dar esse retorno para outras pessoas que estão precisando, né, nesse momento. Fantástico. Cara, quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está, né, nos acompanhando, a Mariana Trípoli, a Patrícia Stein, Leandro Salgado, Vanessa Calpe, Jorge Porciúncula, a Varusca Sanhudo, Matheus Jobim, a Guina Macedo mandou aqui um bom dia, Guina, nossa grande parceira do Cozinheiros do Bem e de vida, né, querida irmã. Duda Calvin está aqui na escuta, ele e o Gabriel Salomão vieram só para agitar na live aqui, né, Jefferson? Só para falar besteira. Não, brincadeira, um forte abraço aí, pessoal, tá nos ouvindo. A Rita Gaspari, o Arthur Goulart, pessoal, a Erenice Gonçalves de Oliveira, da Opensmar. Nossos parceiros. Tá na escuta lá de Santa Maria. Beijão para vocês. Bom, o Alisson Fortes, bem-vindo, meu querido. Conta um pouquinho para nós aí da tua história, te apresenta e fala pro pessoal aí. Opa, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde para quem acompanha aí. Boa noite também, sabe? Porque daqui a pouco vai ser de noite, as pessoas vão estar vendo em casa, tem gente nos né? assistindo, assim como a Erenice está nos assistindo em Santa Maria, sim. Tem gente nos assistindo no Japão, na China, então, né? Vamos lá, mas é verdade. Esse é o grande barato da web, né? Fala aí, meu querido. É isso aí. E, primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Poder estar falando, contando um pouco da minha história. E meu nome é o Alisson Fortes, eu tenho 22 anos, né? Eu tenho uma deficiência que foi adquirida, que é a amputação transtibial, é uma amputação de perna, depois do joelho ali. E depois desse acidente, né? Dessa amputação aí, a minha vida mudou bastante, né?
Porque, primeiramente, a gente tem um baque, né? Claro. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a deficiência, a gente não sabe o que fazer, a gente acha que vai ter uma vida limitada, né? Então, depois desse baque aí, eu conheci a natação paralímpica, né? Que hoje sou atleta. Estou aqui representando a Associação Esporte Mais, Legal. que faz um trabalho lindo também, né? Só com deficientes, tanto deficiência física, visual ou intelectual, né? Na parte de natação e atletismo. Eu faço parte da natação, né? Então, nesse 1 ano aí como atleta, eu já disputei 3 campeonatos, né? Um aqui no estado, em Caxias, onde fui campeão. Fui para Brasília, onde consegui também trazer umas medalhas. E fui para Fortaleza também, onde consegui também trazer algumas medalhas, né? Esse mês aí estou indo para Curitiba, disputar a maior competição que tem aqui no Brasil, né? O Circuito Caixa. Circuito Caixa, né? E o que eu busco hoje é passar uma imagem que, para quem tem uma deficiência, né? Não se esconder atrás da deficiência, né? Que a vida não tem limite. Na verdade, o que a gente vai buscar? É uma adaptação, uma forma de fazer, uma forma de se incluir na sociedade, né? E não se esconder. Não tenha vergonha da sua deficiência, não tenha medo de demonstrar sua deficiência, porque tudo que eu passei, tudo que eu busco todo dia é para tentar mostrar uma imagem que a vida é muito mais do que nos dizem, né? Exato. Por quê? Porque eu tenho uma rotina diária de treino, né? Eu treino todo dia. Eu treino segunda, terça, quarta, quinta, menos domingo. Tá, né? E tu mora em Eldorado e vem todos os dias treinar, né? Faço basicamente 8 treinos de natação e 3 na academia, né? Uhum. E muita gente me pergunta o porquê, né? Que eu tenho essa rotina, me limito de comer algumas coisas, me limito de fazer algumas coisas, se eu não tenho nenhuma ajuda financeira, né? Mas eu acho que a gente não pode ter um pensamento somente em dinheiro, um pensamento somente em material, né? Existe muita coisa antes disso. Com certeza. Né? O amor, a paz, prosperidade, gratidão, né? E por isso que eu busco meu espaço, né? Quantos anos tu tem, cara? Tenho 22 anos. 22 anos. Né? Eu busco meu espaço porque eu acho que o problema, muitas vezes, ele está dentro de nós. E como que a gente vê isso aí, né? A gente não pode olhar para a circunstância, né? Porque se a gente olhar para a circunstância, a gente não sai do lugar. Sim. Né? Então, por isso que eu busco meu espaço, porque eu acho que o dinheiro, ele não é o primeiro lugar, a gente depende dele. Não é a chave. Né? Existe muita coisa antes disso. Ó, a Guina tá falando aqui, parabéns, o Alisson, menino lindo e forte. Cara, quem é que te levou para natação? Na verdade, eu conheci a natação através de uma pessoa que estava internada comigo no hospital, né? E depois disso, quem me motivou bastante sobre a natação aí foi a professora Fernanda, né? Que ela ela é da Associação Esporte Mais. Ah, legal. A gente é conveniado ao Grêmio Náutico União, ela nos apoiando bastante também. E essa professora, ela faz um papel extraordinário, né? Sim. Porque ela lida com diversas deficiências lá na natação e no atletismo também, né? Que é a professora Ana. Então, ela é uma acolhedora, né? Ela acolhe nós. Na verdade, lá é uma família, né? A gente aprende o quê? A ter respeito. A gente aprende o quê? A se adaptar a cada um com a sua deficiência, né? E aceitar cada um com a sua deficiência, como se tem, né? Enquanto uma coisa, cara, tu trabalhava como mecânico antes com motos, né? Sim. Antes do teu acidente. Teu acidente foi numa moto, né? Sim. Cara, tu trocou a velocidade da moto pela velocidade da piscina, cara. E tantos títulos já em tão pouco tempo. E tu ainda não tem um patrocinador, é isso? Na verdade, como eu falei para vocês, né? Eu aprendi que a gente não deve se reclamar da vida por quê? Exato. Eu vivi 21 anos da minha vida tendo todos os membros e achando que eu era feliz. Sim. Né? Mas eu nunca ia imaginar que a deficiência ia me trazer tantas alegrias, tantas felicidades. Tão forte, né? Claro. E abriu muito meu conhecimento depois que eu conheci... Servindo de exemplo também, né? Também. Né? Depois que eu conheci o esporte adaptado. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um reconhecimento já na natação olímpica, que são para pessoas normais. Sim. Né? E na paralímpica, menos ainda. Então, hoje o que eu busco mais é o reconhecimento, né? Porque eu acho que não tem melhor coisa que tu ser reconhecido, que as pessoas valorizar, que mesmo tendo uma deficiência, mesmo tendo uma dificuldade, tu tá ali todo dia batalhando, né?
Rita Gaspari está desejando aqui, mandando parabéns pela tua maturidade. Cara, tu é um exemplo a ser seguido aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E, cara, vamos deixar aberto aqui. Quem está nos assistindo já está ali marcado o nome, né? A rede social do Alisson na live do nosso Facebook. Mas, cara, por favor, tu que tá... A gente fala sempre no trabalho de formiguinha aqui, né? Que não precisa chegar um cara com uma grande cota, mas apoiar nas tuas viagens, quando tem as viagens, ou alguém que tiver apoio de suplemento, né? Porque uma academia que queira, né, te levar para academia e usar, pô, o cara é um garoto propaganda aqui, né? E uma das coisas que a gente tem muito na AME, na CDD, é dizer assim, claro que a boa vontade é super importante, sim, mas a gente tem que pagar as contas, né? Vocês lá no Cozinheiros do Bem, vocês têm que ter a comida para poder dar para as pessoas, você vai ter que ter. Então, assim, uma das coisas que a gente tem feito também é esse desenvolvimento, assim, de tipo, olha, a gente tem boa vontade, mas a gente tem que ter uma captação de recurso, tem que ter uma política pública, tem que ter esses desenvolvimentos para que essas coisas bonitas que a gente pensa que prossigam, né? Tenham sustentabilidade, né? A gente tem que pensar nessa sabe da também. Bom, a gente tem a credibilidade dentro dos trabalhos, mas a gente sabe o quão difícil né? O todo dia ali, né? Todo dia, porque as pessoas olham lá a ação dos Cozinheiros do Bem no sábado e pensam no sábado que eles se unem para fazer a ação acontecer. Cara, todo dia, time, né? Domingo todo a domingo. Dia. Da hora que acorda, da hora que dorme. E eu tenho certeza que também, como atleta, para ele, esse cuidado com a alimentação que ele disse, pô, ele tá lá, ele vai cair na piscina lá, né, num momento do dia, mas, cara, tem todo o preparo para ele chegar lá e para trazer esses resultados aí. Olha só, cara, e ele foi campeão estadual, né, no Meeting Brasileiro de Brasília, ele foi campeão em uma categoria, em uma prova e duas vezes vice, né? Sabe? Agora tá indo para o circuito caixa, que daqui a pouco pode dar continuidade para isso, né? Daqui a pouco pode levar o cara para uma Olimpíada, né? Para Paralimpíada. Cara, vamos ajudar o cara, entendeu? Tá aqui, o talento tá aqui, tá precisando de ajuda e, cara, a gente vai dar um jeito. Com certeza. Alguma coisa vai surgir daqui desse programa. Adilson, eu queria que tu falasse um pouco, cara, sobre esse trabalho que tu fazia, que agora tu acabou de sair, mas que, de certa forma, tu segue sendo referência, né, lá dentro, e sobre o teu projeto agora, que tá aí para aprovação na Assembleia. Conta um pouco mais sobre esse projeto. Certo, só complementando na apresentação, não falei minha idade, eu tenho 40, eu vou fazer 49 agora esse mês, 49 anos, né, sou casado, tenho 2 filhos, né, 3 netas. Olha aí, então, assim, em relação a esse trabalho, eu fiquei 6 anos cedido, a gente criou, né, a partir de um grupo de pessoas com deficiência, a gente foi na secretaria na época, em 2013, pleitear uma coordenadoria, né, a gente não conseguiu na época a coordenadoria, mas foi criada uma assessoria de políticas públicas na área da pessoa com deficiência dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E em 2014, ela foi transformada, então, em coordenadoria por decreto, e de lá para cá, né, estava percorrendo o estado, e aí com uma série de atividades, ajudando na criação de conselhos municipais, ajudei a criar vários conselhos, assessorando os conselhos que tinham dificuldade, tanto na questão de legislação, de funcionamento do próprio conselho. Hoje a gente tem, dos 497 municípios, 80 conselhos municipais de direitos da pessoa com deficiência. Toda a questão da política pública, né, e apoio ao Conselho Estadual, ao COIPED, né, que a gente dava todo o apoio administrativo para o Conselho funcionar, e, na verdade, trabalhando sempre com essa visão. Eu continuo entendendo que a gente tem que ter uma legislação atualizada, porque a nossa legislação do Rio Grande do Sul é de 2009, ela está bastante defasada, então nós ficamos durante 3 anos, né, esse projeto não é meu, eu coordenei o grupo de trabalho, mas foi um grupo que se reuniu durante 3 anos, praticamente toda semana, e aí, como eu falei, representantes de Ministério Público, Defensoria, várias secretarias de Estado, Assembleia Legislativa, até chegar num texto que tem 198 artigos, são 39 páginas, um projeto de lei 193, de 2018, foi colocado em consulta pública para que as pessoas de toda a comunidade pudessem opinar acerca desse projeto. Ali você vai encontrar educação, saúde, esporte, paradesporto, toda a política pública estadual está colocada, passe livre, né, transporte, acessibilidade, tudo isso está colocado
nesse projeto de lei. Então, desde o ano passado, a gente está tentando, ele foi protocolado no final do ano, no final da gestão passada do governador Sartori, mas aí com a mudança da legislatura, todos os projetos são arquivados e agora ele está sendo pedido desarquivamento pelo Executivo, já que foi proposto pelo Executivo. Tudo uma lenga-lenga, tudo uma demora. E aí vai para a votação. Mas os deputados já estão alertas e a gente pede sempre, né, todas as pessoas com deficiência, independente do seu partido, independente da sua... Né, que falem com os deputados, tenham algum conhecimento, que esse projeto é muito importante, porque ele não é um projeto de A, B ou C, é um projeto da sociedade, foi construído a muitas mãos, né, muito discutido, debatido, para chegar nesse texto aí. Quem quiser acessar o texto, está lá no site da Assembleia, é só procurar pelo PL 193 de 2018, que vai ver a importância que vai ter no nosso Estado. PL 193 de 2018. Coloca, exatamente, por favor, para nós aí, Jefferson, ali na PL 193 de 2018. Coloca no link ali para quem quiser pesquisar. Esse é o primeiro ponto, a legislação atualizada. E o segundo é uma política pública que fale realmente, como bem disse a Bruna, não adianta só vontade, a gente tem que ter orçamento, a gente tem que ter recursos financeiros para bancar uma política. E aí nós estávamos construindo o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Pessoas com Deficiência. O que significa? É um outro grupo também que foi nomeado por decreto, que eu estava coordenando, mas agora vamos ver como é que vai ficar. Alguém com certeza vai dar continuidade. Esse plano fazer realmente, porque hoje a gente tem dados só do IBGE. Pergunta, quantas pessoas com deficiência a gente tem no Estado? Quantas pessoas com deficiência estão trabalhando, estão estudando? Tem necessidade de passe livre, aí tu vai para o censo do IBGE de 2010, nós estamos em 2019. Sim, 9 anos. Então, nós estávamos trabalhando no diagnóstico, que consiste em trazer todos os indicadores na área da pessoa com deficiência, desde pessoas com deficiência que estão em privação de liberdade, né? Quantas estão trabalhando, quantas estão estudando, quantas não estão trabalhando, não estão estudando, quantas são mulheres, quantas são negras, quantas são gays, lésbicas, né? Isso é super importante. Toda essa transversalidade da política pública, os registros, a gente está na Lei Gaúcha, está criando os cadastros onde tem que ter a notificação compulsória, ou seja, se eu sofro um acidente e eu vou para ter um atendimento de saúde, não tem ali um campo que diga que eu sou uma pessoa com deficiência. Não tem um campo que diga que eu sou uma mulher com deficiência, por exemplo, né? E aí, na hora de formular a política pública, eu não tenho esses dados. Então, esses indicadores são extremamente importantes para que o gestor possa, eu preciso investir mais na educação, mais na saúde, e aí validar todos esses dados, com dados fidedignos, né, para ter o diagnóstico, então, da realidade de quem são, quantos são, como vive, onde vive, quais as dificuldades e quais as barreiras que precisam ser eliminadas para as pessoas com deficiência no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é esse trabalho que eu espero que realmente continue, que a gente estava fazendo. Inclusive, eu vou participar ainda da última reunião, que vai ser quinta-feira, mas é importante para a gente realmente poder cobrar, porque é um plano, como eu disse, decenal, ou seja, para 10 anos, não é um plano de governo, é um plano de Estado, então são 2 gestões e meia, e aí depois de aprovado, ele vai ficar na mão do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é quem faz o controle social, para poder chegar no governador, independente de quem seja, quem esteja lá, cobrar, olha, a política para a pessoa com deficiência é essa, e isso tudo articulado com o plano plurianual, que está sendo construído esse ano. É construído a cada 4 anos, sempre no primeiro ano de cada gestão, e ali se define as rubricas. Bom, tantos mil para tal área, tantos mil para tal área, então a gente quer que realmente a área da pessoa com deficiência esteja contemplada na política pública e com recursos bem definidos. E direcionados para realmente a gente mudar a realidade das pessoas com deficiência no Estado. Isso é legal, porque assim, se a gente for pegar os números, eu não vou lembrar agora dos números, mas a pessoa com deficiência, tanto homens quanto mulheres, são as maiores vítimas de violência. As mulheres com deficiência correm muito mais risco de violência doméstica. Sim. Os números são altíssimos de meninas, e aí se a gente for falar, nós aqui somos privilegiados de termos o conhecimento dessa legislação. Exato, mas aí a maioria das pessoas com deficiência às vezes estão em uma situação bem mais complicada, às vezes não conseguem nem falar. Não tem acesso, né? Exatamente. Aqui agora é um momento assim que no programa no Ubuntu é a hora que eu sempre chamo e faço essa provocação para quem está nos assistindo. Já pensou nos teus privilégios hoje? Hoje tu acordou e pensou como a tua vida, né, tu que está aí assistindo através de um celular, né, que tem pelo menos o acesso à internet, o acesso à informação, o quão é fácil para
né, para todos nós, eu me coloco aqui como, né, homem, branco, hétero, né, isso todos os dias, quando eu saio de casa, eu penso, pô, como é fácil, né? Como é mais fácil. Como é mais fácil. E entender isso. E também não, tipo, porque tenho esses privilégios, deixar, não é um problema meu. É um problema. Sabe? É o Ubuntu, né? É o problema de todos nós. Isso é o Ubuntu. Então, assim, pô, a dificuldade no caso do Alisson como atleta, mas, cara, o preconceito que tu sofre por ser negro, né? A dificuldade que tem, o teu estilo, que eu também vejo, que é o meu, de usar um boné, sabe? Que muitas vezes, cara, eu sendo branco, hétero, sabe? Com todos os privilégios que eu tenho, às vezes, por me vestir, usar um boné, o Jefferson sabe disso também, porque a gente tem essa mesma levada, gosta de escutar um rap, sabe? Já sofre um preconceito, entra no supermercado e já acha assim, aquele gordinho com boné vai roubar comida, sabe? Então, assim, mas a gente sabe que se for um jovem negro já não vai nem entrar no mercado, né? Já não vai entrar, tudo, não. É seguida, né? Cara, e no caso Cláudio, fala um pouquinho sobre as dificuldades para fazer todo esse trabalho que tu faz. Eu queria que tu contasse um pouquinho das dificuldades que tu tem de ser uma cuidadora, de ser uma motorista e de ainda achar tempo para fazer tudo que tu faz nos projetos sociais. Olha, dificuldade, eu digo que eu não tenho, porque para mim não existe isso aí. Isso aí. É o que todos nós já colocamos aqui, que não existe barreira. Não importa. Não... E eu aprendi isso também, foi de uma lesão, né, no meu joelho, onde eu tive um diagnóstico de um médico que eu iria ficar usando uma muleta para o resto da minha vida. E eu disse assim, bom, eu acho que não. E fui atrás. Então, aí encontrei um outro médico e disse, não sei o que fazer, mas vou tentar todas as alternativas. É isso que eu quero. É isso aí? É isso que eu quero. E aí, busquei, hoje estou correndo, que disseram que eu não ia conseguir fazer, estou correndo, né? Sou negra, já tive, assim, em supermercados, pessoas me seguindo, para mim, não me afeta. Por quê? Bom era sair correndo. Por quê? Pegar, então vamos correr aqui. Vocês vão ver. Por quê? Porque se ela está se incomodando, o preconceito é teu, é dela, não é meu. teu, claro. Né? Então, eu sou muito bem resolvida com a minha cor. Eu sei que essa sou eu. Mas para chegar onde eu cheguei, para chegar aqui na mesa e dizer eu sou muito resolvida com a minha cor, eu passei por um... Enfrentou muito preconceito. Passei por um processo. E o que a gente conversou aqui antes, uma das coisas que é muito bacana, que nos uniu muitos aqui, é o esporte, né, que também me deu essa visão quando eu tive essa lesão, né, que eu não podia pegar sobrepeso por causa do joelho, aquela coisa toda, sentia muita dor. Eu fui buscar no esporte isso aí, encontrei, né, muitas pessoas maravilhosas, o Pedal da Inclusão, que eu faço trabalho ali como voluntária. Às vezes a gente pensa, eu não tenho tempo, não tenho isso. A gente pode contribuir com muito, eu não tenho dinheiro, não tenho isso... Muita coisa, não é só com dinheiro, é com o nosso tempo, claro. É com o nosso tempo, né? Atenção. Às vezes, assim, eu tenho uma semana cheia, mas eu encontro uma horinha do final de semana para pedalar com alguém, para correr com alguém, né? Às vezes não na semana, não no mês, mas aí tem uma corrida lá em Santa Maria, vai um grupo de pessoas que não enxergam, que precisam de pessoas como guia, né? Lá estou eu. Então, às vezes, eu não estou todos os dias fazendo um trabalho todos os dias, mas sempre que possível, eu estou colocando no meu calendário alguma coisa, encaixar na semana, no mês, alguma coisa, porque é muito gratificante, né? Até para chegar hoje aqui, né, e falar aqui que eu sou super, né, e gostei muito de ouvir, porque são histórias maravilhosas que a gente escuta, não só aqui nessa mesa, como eu já escutei em todo esse meu trajeto, no esporte, na corrida, no pedal, né, que são lindas que, não tem... Eu fiz uma corrida, eu vou só dar... Pode falar. Uma pessoa que é deficiente visual, aonde a gente foi fazer uma corrida trilha. Gente, uma corrida trilha é andar pelo meio do mato. Sim. É andar com água até o joelho. E ela foi comigo. Fantástico. Foi maravilhoso. Tinha local assim que ela tinha que se agarrar no chão, assim, ir pelas pedras.
para conseguir. E a gente fez 8 quilômetros e fantástica. Ela foi assim... Vamos dar um recadinho para o pessoal que a gente estava conversando antes aqui sobre a pista, sobre as dificuldades encontradas na pista de corrida. Galera que vai correr nas pistas públicas, de corrida, né? É importante ler as regras ali, né? Que existe. Tá ali, ó, para a gente ler. Para tu aí que faz crossfit no meio, coloca um monte de obstáculos no meio da pista. Botar cone, correr na pista onde é dedicada só para as pessoas que têm deficiência. Isso prejudica colocar muito. Colocar um cone ali muito, pode muito, causar um acidente, pode acabar com a carreira. Ficar correndo ali ou caminhando com fone no ouvido. A pessoa correr de fone no ouvido e não ficar atento a quem está vindo atrás ou na frente. É bem complicado isso aí. Então, bora lá, né, conscientizar, saber que a pista não é particular, não é dona da pista. E é isso. Gente, como eu falei, 1 hora parece muito, mas é pouco. A gente tem aí os nossos últimos 14 minutos de programa. Então, eu queria abrir agora para que cada um falasse rapidamente sobre as necessidades que tem nos seus meios, né, o que está precisando. Se quiser pedir alguma auxílio, alguma força, vamos destacar aqui o pedido de auxílio, de patrocínio para o nosso atleta, o Alisson aí, Fortes. Cara, ele é jovem, tá? Tem muito tempo ainda pela frente, mas a gente sabe que no esporte tudo é muito rápido, então ele precisa de um patrocínio para ontem, né? Para participar aí, o Circuito Caixa aí vai ter que fazer uma viagem, o União tá patrocinando, né? Isso. Mas está patrocinando a viagem, os custos, né? A hospedagem. Né? Mas é a tua profissão. Então, cara, aqui, ó, quem quiser colocar mais um nome ali no boné dele, na camiseta dele, eu acho que isso é importante. Vamos atentar a isso, pessoal, tá? Eu queria que tu, cara, faz o teu pedido, deixa as tuas redes sociais aí, fala o que tu precisa, o que seria legal hoje. Talvez se, de repente, tu não precise de se a tua prótese daqui a pouco pode melhorar, sabe? Conta, cara, fala pro pessoal. Assim, em relação à prótese, graças a Deus aí está tudo certo, tudo tranquilo, né? E o que eu queria pedir, assim, ao pessoal que puder ajudar, não só a mim, mas ao projeto, né? Claro. Da Associação Esporte Mais, quem puder conhecer lá a página, curtir. Facebook, Instagram, @Associação Esporte Mais, porque é um projeto lindo, né? E inclui todas as deficiências. E a maioria dos deficientes intelectuais, ou que tem uma má formação, né, de nascença, eles não têm uma condição, né, de comprar uma cadeira, de bancar os custos, né. Eu tenho uma frase, assim, que eu levo muito, que é, independente de religião, né, Sim. Deus, ele não te dá um sonho se não te dá a capacidade de cumprir. Exato. Então, por isso que eu busco muito o meu sonho, corro muito atrás, porque eu sei que muitos não têm a oportunidade que eu tenho, né? Então, quem puder ajudar para conseguir concluir esse sonho e mudar muitas vidas através da minha, né? Eu acho que quando tu é beneficiado, é um dever teu passar isso adiante, né? Então, quem puder aí ajudar com patrocínio, com apoio, ou simplesmente com uma divulgação e um reconhecimento, né? Um respeito, já me basta muito. Dá para colocar o WhatsApp dele ali direto na live ali? Posso passar, cara, para quem quiser te ajudar. E o WhatsApp do Alisson é 51, né? Código DDD 99415 4151. O Jefferson está colocando agora ali 99415 4151. Quem quiser aí, entra em contato direto com o Alisson, vão ajudar esse cara aí. E tenho certeza que vai nos trazer muitas alegrias. E quando tu for agora lá, quando tu voltar do Circuito Caixa, eu quero que tu volte aqui para contar para o pessoal como é que foi e volta com a medalha, velho. Vamos lá, traz a medalha que eu tenho certeza aí que tu vai trazer. Tá? Adilson, faz as tuas considerações finais aí, meu irmão. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela tua garra, cara, pela tua força, sabe, pela clareza como tu lida com tudo, sabe, e, cara, te dizer que aqui o programa Ubuntu tá de portas abertas sempre para a união dos cegos do estado e para qualquer projeto que tu participe, e, cara, muito obrigado e fale. Julião, eu que agradeço a oportunidade, tá, em nome da União de Cegos do Rio Grande do Sul. Volto a dizer, a gente tem a página no Facebook ali, o Sergs, também se quiser deixar o meu WhatsApp à disposição.
muitas pessoas, né? Eu sei que muita gente ainda está em casa, infelizmente, com toda a informação que a gente tem hoje, as redes sociais, mas de vez em quando ainda aparece alguém que tem deficiência visual, está em casa e não está se beneficiando desses serviços que a gente tem lá, que são gratuitos. Então, a gente tem essa campanha que eu falei para vocês das tampinhas, que a gente tem deixado também bombonas em pontos de comércio aí. A gente está arrecadando lá nos cozinheiros também, vou mandar para ti. Identifica, e aí tem o logo do Pedal da Inclusão e da Alcerg, são os dois logos ali, para a gente adquirir mais bikes, né? E quem quiser conhecer, a gente está sempre, ontem mesmo estávamos em reunião lá com o engenheiro, a gente conseguiu mais um projeto com o Ministério Público do Trabalho, estamos melhorando a nossa sede, a nossa estrutura física lá, para ampliar os nossos serviços. E a União de Cegos, ela é dirigida, sempre foi, por pessoas com deficiência. Nós somos voluntários, eu sou presidente, sou cego, o vice-presidente é cego, o tesoureiro é cego, a secretária, né, a diretora secretária também. Então, são pessoas com deficiência e que nós não temos nenhum tipo de remuneração, estamos ali realmente para... Temos funcionários, sim, que são remunerados a partir de convênios que a gente tem com a esfera pública, mas nós fazemos trabalho voluntário. O que nós queremos é realmente alcançar o maior número de pessoas, porque não dá para 2019, com toda a tecnologia que a gente tem, todo o acesso à informação. Só um parênteses, inclusive tem tanta bike, patinete espalhado agora pela cidade, e essas empresas que fazem isso. Poxa, poderia ter dentro do quadro dessas bikes aí umas bikes para... Sem dúvida alguma. Porque, poxa, atentar isso, pessoal, sabe? Atentar quem tem algum tipo de necessidade também. Acesso para todo mundo, sempre. E aproveito para deixar um convite também, tem um livro que foi lançado há pouco tempo e vai ter um lançamento agora no dia 29 de maio, no Espaço Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. São 23 artigos, o nome do livro é Histórias de Baixa Visão, onde tem várias pessoas que tiveram a baixa visão, que são cegos ou ainda têm baixa visão, dia 29 de maio, às 19 horas, no Espaço Cultural da URGS. São 23 histórias de várias regiões do país, né? Eu tenho um artigo lá, minha história está lá contada também um pouco, né? Então eu convido quem quiser conhecer mais sobre deficiência visual, sobre cegueira, baixa visão, os recursos que são utilizados. Eu sempre digo, hoje a gente utiliza muitos recursos de tecnologia que as pessoas nem sabem, e muitos deles são gratuitos, né? A própria possibilidade, eu sempre dou o exemplo dos aplicativos de táxi, né, que hoje são acessíveis. Hoje eu mesmo, sendo cego, eu pego meu celular e tenho condições de chamar um aplicativo e saber a cor do carro, a placa, o nome do motorista, quanto tempo ele vai demorar para chegar até mim, né? Então isso é inclusão. Não é um aplicativo de táxi para cego, outro para surdo, não. Eu sou aplicativo. Deixa eu falar só um parênteses disso aí. Claro. Eu sou diabético e esses tempos eu tive uma cegueira momentânea, assim, por pouco tempo, mas, gente, eu senti na pele o que é. Tu não conseguia enxergar, começou que eu não conseguia ler no dia, começou a baixar a minha visão, diminuir, até o ponto que eu fiquei completamente cego. 2 dias. Gente, para quem acha que é difícil, pense que é muito difícil a perda da visão. Eu acho que para quem já nasce sem, a pessoa acaba se adaptando, não se adapta, a pessoa vive aquela realidade, mas para quem perde a visão de uma hora para outra, é muito difícil. Então, cara, não é aquele papo de ajudar o cego a atravessar a rua, sabe? É ajudar a ter uma rua, né, preparada para que o cego possa atravessar. Então, pensar no acesso a essas pessoas, cara, eu quero deixar aqui registrado que eu acho fantástico o teu trabalho, o que tu faz, e ainda bem que tem uma pessoa tão forte à frente da associação. Parabéns, cara. Muito obrigado e parabenizo pelo trabalho de vocês aqui. A gente está à disposição, né? E realmente é uma oportunidade importante que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, chegar até lá, quem realmente precisa, né? E quem quiser nos ajudar também, voluntariamente, né? Estamos lá no bairro Boa Vista. Vou dar o telefone aqui. Pode dar aí. 3328 1644. Que às vezes a pessoa não tem não tem acesso por algum motivo, mas o telefone é 3328 1644. Dá para ligar de graça do orelhão. Exatamente. É isso aí.
Então é isso aí. Eu quero também mandar mais aqui um abraço para Silvana Brits, para Dayana Fernanda Balsam, para Nair, minha querida amiga Nair Zonato. Bom, Bruna, faça suas considerações finais. Diga quem quiser ajudar a AME e a CDD, como pode fazer, e seus contatos e tudo mais. Bom, antes de mais nada, parabéns também. Obrigada, Ju. E, cara, é uma injeção de ânimo. Eu trabalho com pessoas em situação de rua, né, há alguns anos já, e a gente fica pensando, pô, será que existem pessoas preocupadas com... Porque a gente também tem muito deficiente visual, né, pessoas com deficiência física. Todos os tipos de assuntos abordados aqui, né, estão lá, né? Estão na rua. Tem pessoas que estão em situação de rua passando por isso. Então, cara, cada vez que uma pessoa com uma história como a de vocês passa por aqui, isso me dá uma injeção de ânimo, assim, um up pra gente seguir em frente nessa luta aí. Mas, por favor, parabéns. Obrigada, eu queria agradecer, porque eu acho que quando a gente escuta a história dos outros, a gente aprende, e quando a gente conta a nossa história, a gente aprende um pouquinho sobre a gente também. Isso foi um pouco do que eu estudei no doutorado, não por acaso, que quando a gente compartilha uma dor, ela diminui. Né? Então, compartilhar é importante. A gente vive em sociedade para compartilhar e para compartilhar coletivamente também essas nossas causas. Bom, a AME e a CDD, praticamente a gente existe na internet. A nossa sede fica em Guarulhos, na verdade. Eu trabalho aqui de Porto Alegre. Nossa sede é lá, mas a gente vive na internet, a gente está em todos os lugares do Brasil, a gente faz ações, a gente faz o Pedale por uma Causa aqui em Porto Alegre, junto com o Pedal da Inclusão, com a SERGS, né? Então são nossos parceiros também, todo mês de agosto a gente faz. A gente usa as tandem, porque quem tem esclerose múltipla normalmente não tem equilíbrio nem força, então a gente acaba usando a tandem. Também é importante lembrar que a tandem acaba não sendo só para cego, mas para quem tem algum problema de mobilidade reduzida também é muito legal, é muito emocionante ver o pessoal pedalando no dia do Pedale por uma Causa. Então, assim, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem, compartilhem. A gente tem falado muito sobre saúde pública, sobre políticas públicas, porque a gente acha que aquela coisa, tipo, a gente não tem problemas, mas a gente precisa ter apoio, a gente precisa ter política pública para que as pessoas possam ter essa autonomia, né? Porque a deficiência, ela traz limitações físicas que se a gente não tiver política pública e não tiver acessibilidade, vai ser muito complicado da gente falar em autonomia e falar histórias de superação. Não é superação, né? Na verdade, é uma rede de pessoas que te ajudam a poder estar aqui. Então, sabe, que a gente consiga aumentar essa rede. Então, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem. A gente tem ali o botãozinho doar, quem quiser doar para a gente, para ajudar a seguir fazendo esse trabalho também é bacana, e participem das consultas públicas, assim como a gente participou, né, da consulta pública para esse projeto de lei. É importante lembrar que para todas as doenças crônicas existem consultas públicas para entrada e retirada de tecnologias pelo SUS. Então, se a gente quer um SUS forte, a gente quer um SUS que funcione, é importante a gente participar também. Exato. E a gente divulga tudo isso também nas nossas páginas. Então, acho que a gente compartilhou já aqui na live, né? AME, CDD, esclerose múltipla e eu. Podem entrar em contato, vai ser um prazer conversar aí com o pessoal, quem precisar de uma ajuda. Diabetes também pode entrar lá, CDD tá com a gente lá. É isso aí, gente. A gente vai encerrando por aqui. Eu queria também só deixar uma consideração final. Tá rolando lá no Facebook do Cozinheiros do Bem, Food Fighters, a vaquinha para nossa ação de Páscoa. A gente quer fazer uma ação linda de Páscoa aí. No ano passado foram 1.700 pessoas atendidas, né? Quero agradecer aos patrocinadores aí que têm nos apoiado, o pessoal da Central de Consultas que vai doar agora um cheque aí de R$1.000 para a gente comprar os ovos de chocolate para as crianças. Mas a gente colocou uma vaquinha lá, que o limite da vaquinha é R$8.000 para quê? R$8.000 para a gente alugar os brinquedos, alugar a estrutura de som brinquedos para as crianças brincarem no dia, para a gente comprar os refrigerantes que vai precisar também, porque a gente está recebendo muito pouca doação de refrigerante. Então a gente quer fazer uma festa com tudo que eles gostam. Refrigerante não é saudável? Não é saudável, mas toda criança gosta de tomar, então vai tomar refrigerante até arrotar. Essa que é a real, tá? E é assim que a gente trabalha, essa que é a realidade do Cozinheiros do Bem, tá? E outra coisa, a gente está participando agora, hoje tem uma reunião com o pessoal lá do Vila Flores e a gente está abraçando um projeto de organicidade lá no centro de Porto Alegre, ali na escadaria da Duque. Então a gente está pegando uma sala também lá junto com o pessoal e a gente precisa fazer algumas reformas nessa sala. Então essa grana, esses 8 mil, vai 50% para isso, 50% para a nossa ação. Tá? Dia 20 agora de abril, 9h30 da manhã, na Avenida Alberto Bins, embaixo do Viaduto da Conceição,
Antes, no dia 13, agora a gente também tem a nossa ação normal, que a gente serve só umas 1.000 pessoas também, né? Mas a gente sabe que a gente precisa de ajuda sempre. Mas quem quiser conhecer mais sobre Cozinheiros do Bem, fica o convite, não só para assistir, ver pelas redes sociais, mas de ir lá botar a mão na massa lá e ver que pessoas como você, como eu, estão lá passando fome. Hoje, Porto Alegre tem 7.000 pessoas em situação de rua, com apenas 600 vagas em albergues. A gente sabe que a fome é um produto, a gente sabe que a gente não vai acabar com a fome. Agora a gente está começando uma campanha do agasalho, a gente sempre começa antes, porque o frio, né? Frio é lá em julho. Mas agora, para quem está na rua, parceiro, de noite está muito frio. A gente fala de fome, a gente fala de frio, a gente fala de morte por fome, morte, né, por qualquer tipo de coisa. A gente pensa em África, a gente pensa em Nordeste, mas aqui todos os anos em Porto Alegre pessoas morrem de frio e de fome. Então a gente está fazendo uma campanha. E lembrando, não me vem com cobertor velho, não me vem com roupa suja, vem com aquilo que tu acha que seria legal para o teu uso. Pensa como se tu estivesse doando pro teu pai, pra tua mãe, pra pessoa que tu mais ama, pro teu crush. Vai lá, vai levar o teu namoradinho, tua namorada pra dormir embaixo de um edredom sujo? Não. Então tu pega e doa o que seria legal pra ti. É assim que a gente trabalha. A gente serve comida de qualidade, a gente serve comida gostosa, a gente pensa na sobremesa, a gente pensa no refrigerante tá geladinho, a gente vai lá e compra saco de gelo, a gente compra cooler pra manter a comida quente. É porque a gente faz com amor e carinho. Tá? Lembrando que a galera que faz os projetos aí tem carinho, vontade de fazer e serve comida em caixas de leite. É legal pensar em sustentabilidade, mas a caixa de leite ela libera uma substância tóxica fortíssima e agressiva quando ela entra em contato com um alimento quente. Então, cara, vamos atentar ao que a gente está fazendo, sabe? Vamos não fazer de qualquer jeito, sabe? Não fazer por carinho, por amor, entendendo que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue consertar esse mundo louco, tá bom? Fica um beijo no coração de todos vocês. Quinta-feira a gente tá aqui de novo. Vamos dar, galera. Ubuntu.